Pessoal, desculpa, eu tive que sair porque minha gata passou atrás e ela derrubou todo o meu suporte do celular. Hoje nós vamos falar com a doutora Andreia sobre esclerose múltipla. Hum, Vamos abordar esse tema porque nós estamos no Agosto Laranja, né? Que é um tema muito importante para conscientizar as pessoas sobre o que é essa patologia, como que nós podemos lidar com esses pacientes, que não é doença de velho, pelo contrário, como que surge a esclerose múltipla, como que são feitos os diagnósticos, as formas, né, de doença que tem, quais medicações nós devemos usar. Então, tudo isso vai ser vai ser abordado hoje para quem é novo aqui saber mais ou menos do que se trata. Eu não estou conseguindo chamar a Andreia. Andreia, pede para participar, por favor, doutora. Por favor. Que deve aparecer aqui para mim, tá bom? Pati, Simone, que saudade, Se. A última vez que eu te vi, né? Foi numa situação tão chata e triste, né? André, tudo é culpa da Yumi. Yumi é a gata, sabe, Andréia? Ela passou aqui por trás e derrubou tudo. E eu ainda estou sem um suporte adequado. Faz um ano que eu prometi que eu ia comprar um e eu ainda não comprei. Mas eu tirei ela do quarto. Ah, ninguém vai querer que você compre um suporte adequado, porque senão não vai cair o celular, e daí vai perder a graça, vai perder o encanto, o charme. Eu vou pegar o celular do meu filho e vou tirar o do backstage aqui. É travesseiro, é um tipo organizador, uma lata que veio panetone. Não tá lindo. E eu tô falando que tô tentando organizar as perguntas, porque você é uma popstar, né? Toda vez que a gente fala com você, assim, impressionante, é sério, tem muita pergunta. Claro que são perguntas que a gente já está acostumada, mas existem muitos pacientes novos, André. Eu não sei se você, que nunca vi como aumentou a quantidade de pacientes que chegou até nós. É, graças a Deus, eu acho que graças à conscientização, né? Graças a esse mês de conscientização que a gente vem fazendo, todo agosto, laranja, enfim, É é muito muito interessante, importante. porque o ano passado a gente ficou meio assim, ah, não vai dar certo. Foi ótimo, muitos pacientes novos. Esse ano, infelizmente, de novo, a gente tem que tomar os cuidados, né? Mas a gente está firme e forte aqui. Bastante gente já está aqui. O que que eu quero que a gente comece a fazer, André? Eu tenho começado as minhas lives agora me audiodescrevendo pela Tati, pelo Olavo, que são os amigos meus cegos que participam. E eles pediram, e eles falam, o que você? Eu falei, com certeza. Então eu tenho começado as lives assim agora, tá bom? Então tá. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla há 23 anos. Sou médica e hoje eu vou estar com a doutora Andréia aqui para a gente falar um pouquinho dessa patologia. Eu sou branca, tenho cabelo curto, avermelhado, uso brinco, tô de óculos preto e atrás de mim tem um banner escrito o nome das associações que existem aqui em Santos, a USAPEI e a PEMBS, que auxiliam os portadores da esclerose múltipla, tá bom? Boa noite, agora vou querer que a doutora Andréa se audiodescreva. Ai, meu Deus! Eu sou linda, eu sou uma Barbie. Bom, meu nome é Andréia, eu sou neurologista, atendo pacientes com esclerose múltipla, atendo casos neurológicos em geral, mas venho seguindo pacientes com esclerose múltipla na universidade, na Unimes. Bom, eu sou branca, tenho uma voz que parece da Xuxa, por isso que eu não fui para a área de canto, porque eu fui expulsa do coral, é verdade. Mas, enfim, É acho que sou branca, baixinha, tem eu sou cabelo. branca, cabelo comprido, tenho essa voz que vocês já estão ouvindo. Não usa E sou óculos. baixinha. Oi? Não usa óculos. Eu uso lente, gente, porque eu não enxergo nada. Eu não sabia. Você é míope? Não, eu tenho hipermetropia, mas eu não enxergo absolutamente nada. Eu tenho 4,75. Que você nem é meio estrábico, é porque quando a pessoa tá sem lente ou hipermétrope, ele foca assim mais, ele fica mais estrábico. Mas eu Olha, tenho. é super novidade agora.
Então, tá bom. Bom, pessoal, a maioria que já conhece a doutora Andréia, eu sempre escrevo o currículo dela lindo de morrer, e eu acho que é mais extenso ainda, porque ela não para de estudar. Ela é graduada aqui na Unimes, ela é especialista em neurologia, neurofisiologia e medicina do trabalho. É pela Faculdade de Ciências do Rio Preto, né, Andréia? É. Estou tentando lembrar do ano passado. Eu achei minhas folhas do ano passado. Mestre em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, docente no curso da Unimes. Assim, é o anjo da nossa vida, e eu sei que ela fez mais cursos aí, mestrado, doutorado e tudo mais. Então, ela é um prato cheio pra gente. Tem mais alguma coisa, novidade aí no currículo? Não, agora eu tô fazendo pós, mas é em ensino médico. Então, Tá. agora é o contrário. Agora eu vou ensinar outros médicos a neurologia e com certeza conscientizar também sobre a possibilidade do diagnóstico de esclerose múltipla, que é tão importante e que muitos pacientes aqui sempre participam comigo. Eu sou extremamente grata por isso. Inclusive você, Gabi, que é um anjo. Sempre que eu convido, é muito importante. Muitas queixas que eu recebo de pacientes é: passei no pronto atendimento, passei no hospital, o médico não conhecia. Eu sempre explico, falo, olha, é uma doença rara. Muitas doenças raras eu também não conheço. Mas a gente vem fazendo esse trabalho, a doutora Yara já começou há muitos anos atrás. Eu passei pela doutora Yara e conheci a esclerose múltipla através dela. E agora eu tento também fazer o mesmo trabalho com meus alunos, com a Casa da Esclerose, participando de todo mundo junto, convidando vocês. E sempre os pacientes, assim, sempre participam, gostam, enfim, sempre extremamente queridos, nos ajudando e conscientizando. Então, agora eu estou nessa fase de pós em ensino médico e, com certeza, para conscientizar aí nossos futuros médicos sobre esse diagnóstico. Novos médicos e bons médicos, se Deus quiser, porque só uma pauta aqui. Meu pai foi atendido, né, no pronto-socorro, e olha, eu sinto muito em falar, mas tá cheio, tá recheado o pronto-socorro de médico Nutella. Eles não palparam meu pai, eles não fizeram edema de cacifo. Assim, eu quero falar mesmo, quero botar. Esses médicos eles são médicos de diagnóstico, de laudo, de laudo. Eles vão saber ler laudo. Então, assim, eu fiquei muito preocupada quando tudo aconteceu isso. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que ter um amigo dermato, um cardio, um endócrino, um neuro, entre nós, porque eu estou muito preocupada. Então, graças a Deus, tem médicos como vocês que estão educando, né, e treinando esses novos médicos no mercado de trabalho, porque é muito preocupante o que está acontecendo. É triste. Mas, se Deus quiser, eu fiquei muito feliz com aquele projeto que vocês fizeram não é do DA, como que foi mesmo? A gente participou para simular atendimentos dos seus alunos? É porque existem ligas dentro da universidade. E a Liga de Neurociências, ela fez um evento, né? Nós fizemos, de como atender o paciente. Então, explicando tudo, assim, como que você deve chegar, como você deve abordar, a sua postura, os seus ombros, o seu sorriso, e principalmente explicando sobre a necessidade da empatia. E isso, acho que tudo isso é ensinável, né? Então, com certeza vem aí muitos médicos maravilhosos. Tenho alunos que eu mergulho muito, 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 e eu espero continuar mergulhando sempre deles. E eles vêm aprendendo empatia, o carinho. Você não precisa saber tudo, mas se você tiver o interesse em tentar ajudar aquela pessoa, com certeza o resultado vai ser muito bom. E aprender com médicos e profissionais como vocês, porque graças a Deus a Unime está recheada disso. A gente tem vários profissionais aqui na Baixada ótimos. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo mais pra frente. Bom, gente, a gente vai fazer esclerose múltipla, uma live do mês de agosto para conscientizar, divulgar, para as pessoas, os familiares entenderem o que é a doença, para poder saber como lidar com o paciente, a família poder entender, porque é um susto quando vem o diagnóstico, mas para saber que tem uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar, tem neurologistas bons, fisioterapeutas, educador físico, fonoaudiólogo. Então, assim, a gente está cercado de bons profissionais. E temos duas associações aqui em Santos só, que também nos acolhem, fazem, ultimamente não tem sido feito por causa da pandemia, mas vocês podem pedir contato para a gente, os novos pacientes se sentem acolhidos e queridos.
Então, assim, é muito importante tudo isso. Então, o agosto laranja, o ano inteiro, mas o agosto laranja é mais ainda para a gente divulgar mesmo e conscientizar sobre essa patologia. Então, doutora, por favor, o que é esclerose múltipla? Dá um apanhado geral, como que a gente começa com o assunto? Bom, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. Então, o que que é isso? O sistema nervoso central é o cérebro e a medula. A medula é a continuação do cérebro dentro da nossa coluna. E ela é que vai mandar os nervos que vão mandar tudo o que tem que ser feito no nosso organismo. Então, assim, se eu quero, por exemplo, levantar a mão, então eu gero uma mensagem que vai passar e vai chegar e eu vou levantar a mão. Então, isso é o sistema nervoso central e o nervo que sai ali da medula e vai até a mão é o sistema nervoso periférico. Então, dentro do sistema nervoso central, a gente tem umas capinhas que recobrem o neurônio. E é essa capinha, que muitas vezes o nosso sistema imune confunde, vai lá e destrói. Quando destrói, a, a eletricidade dentro do nosso cérebro é como se fosse a rede elétrica da nossa casa. É muito semelhante. Só que a eletricidade dentro do cérebro vai por fora do fio. Na nossa casa vai por dentro do fio. E se a gente desencapa o fio na nossa casa, a gente pode ter um curto-circuito. Se a gente desencapa a nossa célula dentro do cérebro, a velocidade de condução cai. Então, como se fosse um curto-circuito, e a gente passa em um déficit neurológico. Então, isso é esclerose múltipla. Então, ela acontece dentro do cérebro e da medula, e os neurônios ficam desencapados, porque o nosso próprio sistema imune confunde. Ele acha que ele está combatendo um vírus, alguma coisa, ele vai lá e destrói a mielina, que é essa capinha que recobre o neurônio. E como pode acontecer em qualquer lugar do cérebro ou da medula, a gente pode ter múltiplos sintomas. Então, é uma doença múltipla. Então, você pode ter uma perda visual, você pode ter uma perda de força, você pode ter um formigamento, são múltiplos os sintomas. Então, sempre que houver uma história, olha, Andréia, eu já tive uma perda visual, depois melhorou. Depois eu perdi a força na mão, mas melhorou. Eu achei que eu estava estressada. Depois começou a formigar minha perna. Mas depois de um tempo eu estava tão corrida que melhorou. E agora eu estou sentindo uma perda de força na outra perna. Pode ser esclerose múltipla, tem uma história aí, olha, de uma sequência, e existe todo um protocolo de investigação. Sim, e os sintomas, para a gente ficar atento, ele aparece e desaparece em determinadas horas, ou fica um dia? Como é que a gente fica atento? Porque também não vai achar que qualquer formigamento já vai ser uma esclerose múltipla, né? Eu sempre falo com meus pacientes que, assim, o surto que a gente chama, né, que é o sintoma agudo, o surto ele tem que durar mais que 24 horas para ser aquele surto. Então, meus pacientes até sabem, eles já mandam um recadinho, André, olha, estou com tal sintoma há mais de 24 horas, não estou com nenhum outro sintoma de infecção urinária, de pneumonia, enfim, qualquer outra infecção, porque muitas vezes infecções simulam surtos e não são. A gente trata a infecção, o paciente melhora. Mas eles até mandam, então tem que durar mais que 24 horas. Tá. É mais frequente em mulheres ou não? Não tem a ver com sexo? Tem a ver com sexo, sim. Assim, a gente encontra mais em mulheres do que em homens, mais em mulheres jovens, numa faixa etária de 20 a 40 anos. Então, são mulheres bem jovens e bem ativas. Na fase produtiva mesmo, né? Na fase bem produtiva da vida, mas também ocorre em homens, mas em uma proporção bem menor. E será que por ser essa fase produtiva é porque está em estresse, em muita ansiedade, alguma coisa influencia, será? Bom, a gente tem uma certa influência, assim, de hormonal, essa fase estressante, mas não é determinante, né? A gente tem que ter uma propensão genética para que ocorra a doença. A gente tem que ter já uma possibilidade. Você perguntou se é hereditária. Existem alguns casos em que a gente tem, tá? É mais raro, bem mais raro a gente encontrar na mãe e no filho,
mas essa possibilidade existe, tá? Mas não é obrigatória, não é uma doença de hereditária, assim, obrigatoriamente. Então, acontece, mas é mais raro. Eu lembro que você falou que tem muitas pesquisas genéticas, né, no Brasil, para se ver se se define alguma coisa, que não se sabe a causa, né? Não, a gente não conhece a causa, tem várias pesquisas mesmo no Rio de Janeiro, tem a doutora Sonisa, que pesquisa bastante essa parte genética, inclusive ela começou a pesquisar em familiares, mas ainda são muitas pesquisas, muitas... A doença, ela é muito variável no nosso país, então acho que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, entender, e aos Isso, poucos a inclusive, gente chega lá. tem muita pesquisa hoje em dia, muito estudo. Eu lembro que quando foi feito o meu diagnóstico, foi em 96, 98, não sei, não tinha muito, assim, quer dizer, podia até estar tendo lá fora, aqui no Brasil não tinha, tanto que já estava lançando a primeira medicação, que era a Copaxone, o acetato de leterâmine. Então, assim, depois parece que ficou mais conhecido, e acho que a gente ficou mais atento também. Eu acho que da divulgação, né, daí os médicos mesmo começaram a ficar mais atentos, porque eu confesso que na faculdade mesmo, eu achava muito difícil neurologia, e a gente tinha uma aula por semana, e, claro, foi só um tópico, para mostrar que existia esclerose múltipla, que era isso, assim, características determinantes e tal, sintomas, mas só. Então, assim, não fiquei muito crua, eu não sabia o que era isso. Quando eu descobri o diagnóstico que foi fechado, eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, caraca, acho que o único que eu conheci morreu. Eu falei, "Ih, vou morrer", mas não era nem esclerose múltipla, era lateral amiotrófica. Na época, depois eu fui Se relembrar. confunde muito. Sim, muitas pessoas confundem, é isso também que eu quero depois que você defina pra gente, mas antes disso tem uma pergunta, se o clima também influencia, porque o calor deixa a gente bem mais assim, fadigado, se o Os clima... extremos os extremos, tanto o excesso de frio, por exemplo, você fala, ah, não, olha, eu tenho esclerose múltipla, vou sair desse calor de Santos, eu vou morar no Canadá, porque lá, mas o extremo também acaba Uhum. causando fadiga. Então, o extremo frio e também o calorão que a gente tem causa muita fadiga. Quando a gente estuda na faculdade, né, a primeira coisa que eles colocam na aula é aquele mapa Sim, mostrando que nessa região onde a gente está, não tem tanta esclerose múltipla, teria mais em países mais nórdicos. Então, isso. pessoas caucasianas. E eu aprendi aquele mapa. A primeira vez que eu cheguei para fazer um ambulatório, né, da doutora Yara, eu falei, bom, tô em Vai ter Santos, dois. vai ter duas pessoas, tinha 40. Eu falei, minha nossa senhora, aquele mapa tá errado, preciso ligar e avisar quem colocou aquele mapa no livro que tá errado. É, realmente. Simone, a gente já vai falar do tratamento. Deixa eu dar uma sequência nas perguntas, a gente vai falar do tratamento. Deixa eu ver o que mais que elas perguntaram aqui. E quanto à fadiga, que o calor, assim, que dá a fadiga, elas perguntaram por que que dá a fadiga. Tem alguma coisa pra gente evitar? Não. Vai passar pela fadiga mesmo. Eu fico no ar-condicionado. Mas, assim, do porquê? É pela desmelinização que ocorre mesmo, esse fato. Tem todo. Tem, assim, a desmelinização que ocorre. Todas as causas a gente ainda assim não conhece todo o porquê da fadiga, mas uma das causas é essa desmelinização, uma alteração na velocidade. E a fadiga ocorre e também a gente tem um outro fenômeno que ocorre, que é o fenômeno de Uthoff. Já O passei por ele. fenômeno de Uthoff, por exemplo, você vai entrar e fala assim, não, hoje eu vou tomar um banho de banheira, bem gostoso, bem quentinho. Vou colocar bem quente porque eu tô muito cansada. E entra, e aquele calor reduz mais ainda a velocidade de condução do seu nervo. Ou seja, você fica mais cansada, aquele cansaço assim que é extenuante. Para sair da banheira, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer para sair? Então, o fenômeno de Uthoff, que também ocorre por causa da desmineralização e Interessante. essa alteração de velocidade. Eu passei por ele quando eu fui para Caldas Novas, Pousada do Rio Quente, né? E fui eu e o Aham. Felipe. O Felipe tinha 4 anos. Fui sozinha. E a gente ficava lá, submersa lá. Parecia um hipopótamo lá naquele negócio lá, quentinho.
Na hora de sair, eu parecia que a minha perna era de borracha. E eu achava que eu estava cansada porque eu estava olhando ele sozinha. Quando eu vou... Olha aí, que loucura! Inclusive, eu li uma curiosidade que antigamente, na Idade Média, não sei, os diagnósticos eram feitos, eles mergulhavam o paciente em água quente, morna, não sei, para saber, né, se eu tenho algum... Principalmente pacientes com miastenia graves. Isso, Olha, durante o doutorado, eu fiz em miastenia graves. Alguns pacientes da USP falaram assim, não, sabe o que que é? Para o meu diagnóstico, o professor, por exemplo, o professor Paulo e tal, me internou e eu tomei um banho quente. Ou então ele falava assim, olha, o doutor Paulo me levou lá para quadra de basquete, no sol, e eu fiquei jogando basquete, e daí ele fez o diagnóstico. Então, olha, realmente, é isso mesmo. Eu eu até gosto. acredito nisso, realmente. E a partir do o diagnóstico, né? Vamos fazer como? Com quais exames? Bom, a gente segue o protocolo, né? O Ministério da Saúde tem, lá na Unimes a gente segue, e no CATEM também, da doutora Rosana, tanto que, assim, a gente segue a mesma conduta, o mesmo protocolo, frequenta os mesmos congressos, enfim, assim como o Joseph, doutor Yara, né? Existe o protocolo no Ministério da Saúde e a gente preconiza que esse protocolo preconiza a ressonância magnética, tá? De todo o neuroeixo. Então, existem os critérios de McDonald's, que a gente precisa computar esses critérios, número de lesões, localização, idade dessas lesões, para ter os critérios de McDonald's. O líquor é muito importante, que é aquele líquido que a gente tira da medula, tá? Uma agulhinha vai lá na coluna e faz como se fosse a hack da hora do parto, enfim, das cirurgias. Só que é para coletar o líquor. A gente pode fazer o potencial evocado Se a e a pessoa, tomografia. um potencial evocado é feito quando? Porque eu nunca fiz esse exame. Ele pode auxiliar no diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico assim, que você está muito inicial, não é aquele paciente que chega com muitas lesões, então ainda não fecha os critérios de McDonald's, você está, sabe que seria uma CIS ou uma RIS, então assim, só tem poucas lesões, ele pode vir para auxiliar, assim como a tomografia de coerência óptica. Ah, Então também auxilia bastante esses dois exames. quer dizer, eu pensei que a TCO só fizesse depois que você tivesse alguma neurite ótica, alguma coisa. Você pode também fazer mesmo sem ter tido uma lesão no nervo Mas óptico. principalmente se o paciente tiver tido um. Como se os convênios não cobrem? Eu acho que a maior parte do convênio. Eu não vi nenhum convênio que cobrisse, então não sei se algum Eu cobre ou só não. consegui fazer porque eu nem lembro o que que a gente pôs na hipótese diagnóstica lá, mas eu consegui com muito custo. Uma pena. Porque a gente fez uma vez, uma turma toda foi lá para o consultório na clínica do Walter Nozé, com a Yara. A gente fez TCO, corpo visual, foi legal. Foi um projeto interessante que a gente pode, quando voltarmos, né, o ano que vem, presencial, pedir para essas... Aqui já tem esse exame, que antes não tinha. Agora aqui já tem Aham. eles que fazem, a gente pode pedir para eles. Vamos pensar É. também. Então, assim, se o paciente tem alguma queixa, assim, é tudo para ajudar. Porque, assim, o diagnóstico vai ser mesmo pela ressonância magnética, pela história, pelo exame clínico, conversar com o paciente, examinar o paciente, estar junto com o paciente, lembrando, é sempre um casamento com o seu paciente. É, sempre. E agora vem a pergunta da Simone. Fizemos o diagnóstico, existem diferentes escleroses múltiplas, né? Já dá para saber logo no começo? Não, né? Pela evolução, pela história, e daí você tem que seguir o PCDT, né? Que é o protocolo. Isso. Existem os tipos de esclerose, até eu não, vai ter a semana que vem tem um evento, né, da Alçapen, Ótimo, Bárbara, isso é legal. e vai ter a aula da doutora Rosana, vai explicar sobre isso, sobre os tipos, tudo sobre, eu vou falar sobre todos os tratamentos, inclusive os que não estão no PCDT, que estão chegando agora, enfim. Então, nós duas montamos, tá bem legal, para quem tiver mais dúvidas, tá? Pode assistir que vai ficar, tá bem, bem, bem interessante. Ah, é E bom mesmo. Mas vocês têm que respeitar o PCDT. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, não, eu não quero começar com esse. Eu acho que a minha esclerose... Por exemplo, o meu só tinha o Copaxone na época. Mas se eu fosse uma agora, hoje, diagnosticada, eu ia chegar com você e você
Poderia dar uma medicação que não fosse injeção para mim? Porque eu já sei que tem, né? Então, Gabi, assim, o que a gente faz é respeitar o paciente, mas assim, a história do paciente, o que ele necessita. Nem sempre o paciente, ele não existe uma receita de bolo. Tipo, para todo paciente, ele vai começar com a cidade de glatiramer ou com o interferon e ele vai segurar por um tempo. Enfim, às vezes o paciente já chega, ele demorou muito tempo no diagnóstico, já chega necessitando de uma droga um pouco mais potente. Então, eu sempre falo, não existe o melhor medicamento, existe o melhor medicamento para você, naquele seu momento. Então, isso é muito importante dos pacientes entenderem. O PCDT, ele tem 4 linhas de tratamento. A primeira linha começa com o glatiramer e com os interferons, que são imunomoduladores, eles vão modular o seu sistema imune. A partir da segunda, eles já fazem uma imunossupressão. Então, a gente tem o Tecfidera, a gente tem, que hoje já pode ser usado na primeira linha, pelas modificações que ocorreram no ano passado, e esse ano tem a DUT também nos convênios, o fingolimod, o natalizumab na 4ª linha. Às vezes o paciente tem uma alta carga lesional, necessita entrar, a gente tem como solicitar, lógico, explicando direitinho, colocando. Então, hoje, pelas mudanças que ocorreram, a gente já consegue fazer outras solicitações, mas pensando sempre, gente, né? Assim, André, eu não gosto, eu queria aquela. Não é eu queria aquela medicação, a gente sempre vai conversar e ver o que é melhor para você naquele momento. Com certeza, todos os médicos aqui na Baixada que tratam esclerose múltipla são incríveis, são fantásticos. Assim, eu sou bem suspeita para falar, porque eu tenho um carinho muito grande por todos, sabe? Tipo, o Joseph, todos. Todos. E eles, assim, a Rosana, assim, todos têm muita empatia pelo paciente. Então, com certeza, quando fizer uma proposta de tratamento, seguindo o PCDT, ou às vezes se necessitar outra, é porque aquela proposta é a melhor para você e a gente vai discutir dentro de todo um contexto o que vai ficar melhor, enfim. O que a gente quer é que todo mundo esteja sempre sem atividade, bem, sem lesão, sem déficit, sem nada. A gente quer o paciente assim, o melhor possível e a gente luta com certeza com incidentes para que isso aconteça. E a gente sabendo que vocês têm essa capacidade, esse ensinamento, esse conhecimento todo, dá muita tranquilidade para a gente. E que vocês estão com o mesmo pensamento. Então, eu acho que isso dá muita estabilidade para a gente. E o Fábio perguntou se há estudos de cura dessa doença. Bom, a gente ainda não pode falar em cura, mas a gente tem muitas medicações hoje chegando, muitos tratamentos, muitos estudos ocorrendo. Então, quem sabe? Eu tenho muita fé. Eu tenho fé em tudo, sabe? Porque tudo que eu não quero é que meus pacientes, que as pessoas tenham problemas e que precisem, mas se precisarem, com certeza a gente vai estar lá com todo o carinho do mundo para acolher e tratar, para que todos fiquem muito bem. Perguntaram aqui também, essa eu não sei quem é. Se você achou que aumentou muitos casos em menores de idade, que a filha dela foi diagnosticada com 14 anos, eu não sei quem é a pessoa, porque estava numa sigla. Então, hoje a gente consegue fazer mais diagnósticos, né? Talvez lá atrás também existisse. Eu tenho um paciente. Provavelmente, eu devia ter desde pequena, porque eu não conseguia pular uma cela, virar uma cambalhota, eu era meio desmiolada. Eu era a última a ser escolhida. Sabe quando vai escolher pega-pega, polícia ladrão? Eu era sempre a última a escolher, porque eu caía, tropeçava. Então, essa aí não é boa. Então, vai ver que eu já tinha. Então, assim, o diagnóstico tá agora mais fácil entre aspas, né? Eu tenho pacientinhas, assim, que são menores de idade e que, pela carga lesional, a gente sabe que começou um pouco mais atrás, então que começou com uma idade bem novinha. Enfim, e agora a gente, graças a Deus, a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma forma mais fácil, né? Porque a gente tem ressonância, tem os convênios, cobrem a ressonância sem tantas dificuldades como era lá atrás. E também a gente tem novos tratamentos. Antigamente a gente só tinha o Rebif para as crianças. Os interferons aprovados. E hoje não, hoje já foi liberado aqui no país outras medicações para menores de idade.
Então, isso é A uma coisa Karina, fantástica. a Karina perguntou se tem estudos com células-tronco para esclerose múltipla. Tá ocorrendo, a gente sempre ouve falar, né? Os avanços, enfim. Deixa eu ver. Os transplantes são feitos em grandes centros. A outra pergunta, que não sei se é para o próprio quadro do clínico, da pessoa estar preocupada, ansiosa, fase produtiva, diminuir o trabalho, se desencadeou isso ou se a maioria tem tendência a ter uma depressão. Por que disso? Se também é provocado pela desmelinização. Você tem estudo disso que provoca Tem, ele mesmo? tem, inclusive, há alguns anos atrás, a doutora Yara fez um trabalho sobre, e ela até me convidou, e sobre a depressão na esclerose múltipla. E depois eu até dei, numa das casas da esclerose múltipla, eu dei uma aula sobre depressão, ansiedade na esclerose múltipla. Será que tudo isso é da esclerose múltipla ou não? Porque as microdesmelinizações podem gerar esse quadro de depressão, de ansiedade. A própria doença e a incerteza do dia de amanhã Sim. gera também essa ansiedade, essa depressão. Então, assim, o que é o quê? Nessa aula, que foi muito legal, eu tentava, assim, colocar cada coisa na sua caixinha, para que a gente possa, de uma forma mais fácil, tratar. Porque tem coisa que só a medicação trata, tem coisa que não, a medicação não vai tratar, que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico. E uma coisa que é muito, assim, interessante é que se você, assim, mesmo essa incerteza do dia de amanhã, será que eu vou ter um surto? Será que eu não vou ter? Será que... Se você tem esse casamento com o seu médico, se você sabe que amanhã, se você tiver qualquer problema, você vai contar com o seu médico, você tem alguém para te olhar, para te estar do seu lado, com certeza, essa ansiedade, essa caixinha está resolvida. Isso, já dá assim, um conforto, uma tranquilidade. Eu acredito que muito do meu lado, claro, os óleos essenciais, vou fazer minha propaganda, e também pela assim, certeza que eu sei que eu tenho ótimos profissionais aqui, a forma como eu conheci o Joseph. Então, assim, eu estava com a perna estranha, fui no pronto-socorro, graças a Deus tinha um Deus lá, que era o Joseph, fez uns exames que falei, nossa, um plantonista fazendo esse exame. Se o meu pai nem tirou a meia dele para ver o edema que ele estava no pé. E o cara pegou um palitinho de dente e ficava. Fecha o olho, tá doendo? Aqui você sente? Aqui você sente. Aqui você sente? André, eu lembro direitinho o dia, a maca. E ele ficava. Eu, nossa, na perna, ele disse, se você está com lesão em T12, eu falei, gente, é um ET esse médico que está aqui no plantão. E eu fui fazer ressonância, eu estava com lesão em T12 e T12. Então, assim, então é por mais profissionais assim, então isso me dá um conforto, uma tranquilidade, tipo assim, a qualquer hora eu posso achar vocês, perguntar. Então, e é muito importante, sim, isso. A gente já fica mais aliviado de que. Então, eu acho que todo mundo tem esse privilégio. Eu pensar, aqui na Baixada, tanto que a Priscila de São Paulo, nem sei se ela entrou aqui, veio falar aqui, conheceu a Nath e eu, falou, não, preciso do médico aí, porque a médica que conheceu lá abordou de uma forma, gente, que vocês não têm noção. Olha, não conta pra ninguém no seu trabalho. Sabe, começou tanto medo, tanta coisa que, meu Deus, o que é isso que eu tenho? Então, assim, eu acho que o que vocês fazem conosco é fantástico, é muito importante mesmo. O que mais que ele perguntou aqui? Deixa eu ver. Se você lembrar alguma coisa, fala aí, André. Da gravidez. Sabe que eu vou fazer uma live segunda-feira ou outra com uma obstetra, mas fala um pouquinho da gravidez depois. Bom, a gestação, eu sempre incentivo todos os meus pacientes a participarem, ó, a terem bebês, terem filhos, porque isso é maravilhoso, isso faz parte, assim, se a gente pensar que a esclerose múltipla acontece dos 20 aos 40, é a idade fértil da mulher. Isso é muito importante. E se você tiver, novamente, gente, se vocês tiverem um bom casamento com o seu médico, você organiza tudo isso e acontece da melhor forma possível. Já teve paciente que falou, André, eu quero engravidar. Eu falei, não, calma. Então vamos sentar e combinar quando é que vai ser? Então tá, então vamos lá. Isso, planejado, né? Nós três vamos planejar aqui quando é que a gente vai ter neném. Então a gente vai fazer assim, assim, e dá tudo certo.
Às vezes acontece também de eu chegar no ambulatório e ter alguém chorando, Andréia, você não sabe o que aconteceu, e tudo bem. A gente abraça, já comemora, já tenta ver o que vai ser dali para frente, o que a gente precisa organizar, e tudo dá certo. Graças a Deus, não tem, sabe, problema nenhum, pode engravidar, desde que você planeje, desde que você organize com o seu médico. E a gente tem que daí parar de usar as medicações ou tem algum que pode continuar usando? Daí a gente vai ver caso a caso, porque daí precisa ver qual que é o grau de lesão, se essa paciente vai precisar, a gente vai orientar ela durante essa gestação toda. Se tem uma alta carga lesional, a gente mantém algumas medicações que são permitidas. Se não tem, a gente tem a possibilidade de retirar e depois voltar num segundo momento, enfim. Tudo é caso a caso. Me perguntaram aqui de um outro sintoma que acho que alguém leu em algum outro feed sobre o abraço da esclerose múltipla, esse sintoma. Deu esse nome, né? Por quê? O que que a pessoa sente? Eu não sei se eu já senti isso, acho que eu até senti já. É como se estivesse abraçando, Um assim, aperto, um um aperto aqui. aperto bem abaixo da mama. Então você Isso. começa se apertando, assim, é um abraço de urso, bem apertadinho, por uma desmedinização na medula. Então o paciente tem essa sensação que é um abraço da esclerose múltipla. Então isso também é um sintoma a ser comunicado ao seu médico. Isso pode durar aí, tem tratamento, a gente tenta fazer um ajuste de medicamentos e dar uma boa melhorada. Ó, quem perguntou da garota de 14 anos é o Leandro. Ele perguntou assim, doutora, o Ocrevus já se consegue o uso para menores de idade? Então, não tá na bula e não tem a liberação ainda. Tudo é caso a caso. Acredito que assim, converse direitinho com o médico que está acompanhando e para que veja se o ocrelizumab seria a melhor opção, porque a gente só vai usar o ocrelizumab se realmente a criança precisar dessa medicação nesse momento, porque a gente tem outras medicações que também são liberadas, que são muito boas, e que já tem muitos estudos, enfim. Eu dei uma aula sobre esclerose múltipla na infância, no congresso agora que teve. E nos trabalhos todos, a maior parte dos trabalhos são com interferon e com fingolimod, que são as duas medicações que são aprovadas. Agora iniciaram alguns trabalhos para esclerose múltipla altamente progressiva na infância, com natalizumab, enfim. E com outras drogas como o ocrelizumab, mas ainda são estudos. Qual o caso mais conhecido, assim, o que você já pegou em estudo, artigo, ou algum caso relatado de paciente mais jovem, com qual idade? Ai, Gabi, acho que bem novinho. Eu fui numa aula na Argentina, de um centro que era só de pediatria. E ela tinha várias idades, eu não vou lembrar agora. Isso, porque em criança, assim, a gente tem tantas síndromes, né, que deve ser muito difícil o diagnóstico. Acho que esclerose múltipla é o último que você pensa. A paciente mais nova que eu tive tinha 11 anos. Começou, mas já faz um bom tempo. Sabe uma coisa que é muito interessante, que esses dias eu comentei com uma paciente, ela falou, nossa, eu não imaginava. Muitos pacientes, eles ficam com medo pelo nome esclerose, Isso. da esclerose do vovô também. Depois te falo da esclerose lateral amiotrófica, mas da esclerose do vovô. E são coisas totalmente diferentes. Esclerose não quer dizer demência. O vovô, ele vai perdendo neurônios para um quadro degenerativo, que pode ser, tem alguns pacientes que evoluem com Alzheimer ou com os quadros demenciais, demência senil, enfim, e que acaba, às vezes, até pela idade, acaba tendo alterações de memória. E muitas vezes são conhecidos como falar, o vovô tá esclerosado, meu Deus, tal. A esclerose múltipla não tem nada a ver com isso. O nome esclerose veio porque lá atrás, muito lá atrás, não tinha ressonância. Eu já tive um paciente que tem mais idade, ele falou assim, olha, para eu fazer o diagnóstico eu tive que ir para a Argentina, eu fiz a ressonância lá, voltei para o Brasil com a ressonância, não sabia analisar, eu fui para a Europa, acho que ele foi para a Inglaterra, enfim, fez o diagnóstico, voltou tomando a medicação. Então, naquela época que não se tinha nada, não se fazia. E eles descobriam depois que o paciente, às vezes, falecia por algum motivo, tal. E eles viam várias marquinhas dentro do cérebro.
E essas marquinhas são cicatrizes. Então, cicatriz na patologia se chama esclerose. Como eram múltiplas, ficava esclerose múltipla. Mas não quer dizer que o paciente vai ter alteração de memória. Então, assim, pode Se ter confunde muito. sequela, Tanto que quando a mas gente fala do diagnóstico de esclerose, nossa, mas você é tão nova. É a primeira coisa que falam, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só porque lá atrás não se existiam ressonância. Ressonância é uma coisa recente, assim, então, por esse motivo. Então, tem nada a Quantos ver. E também não tem nada a ver com esclerose lateral amiotrófica. É o isso? mesmo nome, mas são doenças totalmente diferentes. A lateral amiotrófica não é do sistema nervoso central, não. Ela Ele também. começa no sistema nervoso central, mas ela também afeta o sistema nervoso periférico. É uma lesão que começa, que a gente chama no primeiro neurônio motor, que sai lá do cérebro, vai até a medula, e do segundo neurônio motor. Então, ela tem tantos sintomas, sistema nervoso piramidal, né, e sistema nervoso periférico. Então, ela é mais complexa. Uma das primeiras pessoas famosas a serem diagnosticadas foi nos Estados Unidos, um jogador de futebol americano. E por muito tempo eles achavam que até a esclerose lateral amiotrófica estava ligada a traumas, a jogo Capê, de cabeça. futebol Uhum. americano, isso. Mas não, lá eles até conhecem a doença como doença de Lou Gehrig, que é o jogador, Ah, mas não, uma doença não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes vocês vão encontrar lá no ambulatório, porque como encaminha, lá a gente cuida com todo carinho de todo mundo que chega. sim. Então, todo mundo chega, a gente cuida, a gente dá carinho, a gente dá atenção, então pode ser que encontre junto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. As evoluções são tudo diferentes. Dentre os diagnósticos diferenciais, que tem um monte de doenças desmilinizantes, a neuromelitiótica também é desmilinizante, e porque a gente se confunde muito, né? É verdade. A neuromielite óptica é uma outra doença, assim, quando eu acabei a faculdade, ainda estava começando essas diferenciar a esclerose múltipla da neuromielite óptica. E até hoje o diagnóstico ele é complicado. Até uma vez eu fiquei muito chateada que um professor falou assim, não, mas isso é muito fácil. Eu falei, não, não é fácil. Eu falei, não é. E olha que sim, eu estou sempre junto com o meu paciente e é complicado, é lógico, tem como diferenciar, é lógico que a gente vai fazer os exames, tem as diferenças dos exames, tudo mais. São doenças que elas são muito parecidas, iniciam de uma forma parecida, mas a neuromielite óptica ela é mais rara, tem menos pessoas e às vezes ela é um pouco mais agressiva, mas graças a Deus também a gente tem tratamento, tem acompanhamento e carinho é o que não falta. Mas, Bispo, você entrou depois, a Andrea já falou sobre, é mais frequente em mulher. Tem as explicações, provavelmente hormonais, e porque a gente é poderosa, sabe? A gente resiste mais de tudo quanto é coisa, inclusive a esclerose múltipla. Porque Doenças autoimunes, a gente assim, acaba pegando tudo. que coisa, né? E eu vou dar uma aula de doenças autoimunes e era uma terapia, acredita? Porque eu quero abordar essa parte, porque quando o paciente chega para mim, era uma terapeuta, no caso, ele já chega geralmente com alguma medicação. Eu não vou tirar essa medicação, mas eu quero beneficiá-lo de outras formas, que nem eu não uso antidepressivo, eu não uso ansiolítico, eu não uso remédio para dormir. Eu fico com o meu difusor o dia inteiro, eu fico com meus olhinhos, então acho que a gente pode se beneficiar de outras formas. Seja numa prática integrativa complementar, que o SUS já está reconhecendo 32, né? Então, acho que é uma abertura. E o meu sonho, quando a Unimes, eu acho que aqui em Santos ainda vai ter uma nova disciplina, que vai ser práticas integrativas complementares, e eu vou ser chamada para falar de aromaterapia, porque eu acho muito importante isso, porque eu acho que dá um suporte, principalmente emocional, para a gente. Então, a Margarete até falou, ah, sentir dor é muito ruim. É péssimo, mas eu também posso, além dos exercícios, atividades físicas, o educador físico, como que é o nome do marido da paciente que tem mesmo? É Diego ou Felipe? Não, o Diego, ele também faz, mas acho que é Felipe, né, Saad? Sim, é o que fez um livro, um e-book, né? Isso, isso, isso. Então, assim, tem como a gente se beneficiar com uma atividade física, uma fisioterapia. Então, assim, o Felipe faz com a esposa dele, passa, a gente vai ter que fazer. Ver se a Carla fica aqui, eu acho que ele vai ficar dando dicas semanais de Ah, atividade. Então, que legal!
Além disso, Margarete, de você, mas eu tô com dor, eu não vou conseguir, mas tenta, tem que tentar. E, por exemplo, eu tenho também o suporte dos óleos essenciais, que você quiser, me procura, porque eu acho que tudo é válido. Eu acho que a gente precisa, sim, é, tentar melhorar sempre, porque uma pessoa com dor é uma pessoa mal-humorada, irritada, briga com um, briga com o outro, que é horrível sentir dor, com certeza. Eu tenho amigas que têm fibromialgia, nossa, tenho dó. É verdade. E Gabi, agora a gente vai começar também para quem, assim, porque a esclerose múltipla pode ter dor? Pode, muitos pacientes evoluem com dor por causa da espasticidade. E é muito difícil. A gente tem o Mevatil, né, que é um cannabis para tratamento da dor, da espasticidade, e para tratamento da espasticidade, que daí você acaba reduzindo a dor. Mas a gente vai tentar agora ter o Dr. Marcelo Duva, ele até participou de uma das casas da esclerose múltipla. Sim, ele me deu uma aula também. Ele fez agora uma pós-graduação em dor no Hospital Albert Einstein e o trabalho dele está sendo com pacientes de esclerose múltipla, tentando entender, e ele já tem várias técnicas tal que ele vai trazer para a gente aí para tentar melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes. Então, depois eu até vou pedir, assim, sabe, tipo, o apoio de todo mundo, se a gente quer entender como é que é essa dor e o que a gente vai implementar no ambulatório. Enfim, a doutora Rosana também vai participar, quem é do CAPTEM, assim, então não precisa preocupar, mas eu não sou da Unimes, não tem problema. Os dois centros vão ter o apoio, o suporte, tudo que tem um tem no outro, a gente sempre está dividindo todas as... O que é bom é para ser, sabe, tipo, compartilhado. Então, a gente está sempre juntas querendo o melhor de todos os nossos pacientes. Com certeza. Deixa eu ver. A pergunta da esclerose neurotrófica. Tá acabando as perguntas. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Abraço, marido, trabalho. E você sabe se a Fabiola, a fisioterapeuta, terminou aquele trabalho que ela estava fazendo de fisioterapia respiratória? Com os pacientes? Eu acredito que ainda não. Porque veio a pandemia. Veio a pandemia e eu estou atendendo alguns pacientinhos, mas acaba juntando, porque eu atendo com aluno, enfim, acaba ficando muita gente na mesma sala. E a gente, muita gente na mesma sala não, né? Respeitando, claro, todas as normas. Então, assim, para não ficar mais alguém, para não. Então, eu acredito que ela não tenha ainda terminado, mas a gente já está voltando, gente, com o ambulatório da Unimes nas próximas semanas. Então, com certeza ela vai estar lá, a gente voltar com tudo de novo para nosso ambulatório estar cada vez melhor. O ambulatório também tem auxílio psicológico? Não. A gente tem que procurar fora, mesmo que as associações auxiliam. Eu lembro muito que a Alsapem tinha, na época, né, quando estava podendo ser presencial, alguns dias semanais, mas assim, o ambulatório não tem. O nosso sonho é ter, né? Aquela ala com tudo, né? A gente vai ter um dia, daí teria, né? Então, talvez eu consiga agora para grupo terapia online. Então, para pacientes que não conseguem sair de casa, tudo vai ser o grupo terapia online, tá? Muito importante. Então, eu só tô esperando agora voltar, porque assim, a gente fica com muitas ideias, estava tudo programado lá atrás, só que infelizmente era para 2010 esse grupo terapia, tinha também, a gente estava com reiki na sala de espera. Isso, Muito maravilhosa, sempre fazendo. Então, assim, a gente tinha muitas coisas acontecendo. Tinha a Fabiola fazendo o trabalho, orientando a gente. Quando ela via que o paciente precisava de algum auxílio especial, ela orientava. Mas a gente teve a pandemia e agora, se Deus quiser, eu acho que essa pandemia veio para ensinar muita coisa pra gente e agora a gente ser melhor, né? Então, vamos voltar com total. A gente pode abordar tanto pessoas que tinham insegurança em sair de casa mesmo, dificuldade motora. Você pode abordar agora que a gente tá craque em coisas online, em Zoom, em live, então a gente pode abordar tanto pessoalmente quanto, né, online. Eu acho que isso vai facilitar muito para pacientes, por exemplo. Quando a gente fizer as próprias reuniões das associações, eu acho que as meninas, as presidentes, podiam pensar nisso, numa simultâneo, como é que é? Sim. Porque daí a gente estava lá, quem quiser vai ao vivo, mas quem mora em Itaim, Peruípe, tem muitos. Quantos que tem na Baixada? É muita gente, né? Então, Tem assim... muitos, mais ou menos
E pacientes. todos poderiam ter acesso. Fariam uma, né, simultânea, um vídeo de transferência, videoconferência junto com a gente tendo lá, seria fantástico. Nossa, seria perfeito. Então, acho que isso abriu a mente para várias coisas que a gente pode pôr. Alguém perguntou quando o ambulatório vai reabrir, da Unimes. Nas próximas semanas, pessoal, eu tô só esperando, porque tá ainda faltando assim os últimos detalhes para voltar. E daí já começa o agendamento, tá? A Tânia deve me passar e daí eu publico para todos os lugares, aviso as associações, tudo direitinho. E vamos voltar com força total, se Deus quiser. Tô morrendo de saudade de comer também salgadinho nas reuniões. Nossa, mãe, é mesmo. Ó, Nossa, com certeza. Ó, Josi, essa já vai embora, semana. Josi. Ah, então, as meninas estão aqui. Isso, outra coisa, que graças a Deus já está bem menos, né? Já, a pessoa está sendo imunizado já. O Covid foi uma coisa que assustou um pouco, né? O pessoal aí, os portadores, né? Os pacientes de esclerose múltipla. Agora que já está Todos, né? Os médicos, os pacientes, enfim. agora que já está mais assim, a gente já sabe um pouquinho mais. Eu ainda tenho dúvida quanto às vacinas. Tem alguma que a gente não pode de jeito nenhum? Não, todas Não. estão liberadas, o importante é se imunizar. Muitos pacientes perguntaram, é só a única coisa que dependendo da medicação que você toma, às vezes uma orientação especial em relação ao tempo, com a infusão, enfim. Porque, por Mas exemplo, a gente, como eu, por exemplo, tomei logo no começo, então foi Coronavac. Vamos supor, quando for repetir o ano que vem, não tem problema, qualquer uma que tiver, eu posso ser imunizada, né? Ser tomada. a princípio, sim, tá? Não sei o que que vai ser publicado, se às vezes tem alguma orientação, se você tomou Coronavac, só vai tomar Coronavac, enfim. Mas a princípio todas as vacinas estão liberadas para todos os portadores. Então, tá bom. Todo mundo aqui tá mandando um beijo. Já falamos do apoio psicológico que perguntaram. Bom, eu acho que as perguntas foram todas realizadas aqui com sucesso. Conseguimos. Eu queria saber se mais alguém tem. Acho que alguém fez uma pergunta mais aqui. Deixa eu ver. Não, todos que estiverem assistindo, não. O meu travou Perguntaram, aqui um pouco ver. perguntaram da cannabis. Perguntaram da cannabis. Porque o que que acontece? Eu não tenho muita propriedade para falar dela, mas eu uso a copaíba. Copaíba trabalha o sistema endocannabinoide. Então, assim, eu tenho ficando apaixonada. Tem dias que eu tô com um espasmo, assim, na mão. É voluntário, né? Aquela coisa de... Meus são para pequenos, são para movimentos finos. Então, por exemplo, com a mão direita eu consigo. Com a esquerda, ó, eu não consigo. É impressionante, treme, do nada, ninguém entende. Quem me vê. Então, assim, se eu pego a copaíba e passo um pouco na mão, claro, vai ser para aquele momento. Mas para eu tomar uma xicrinha de café, poder segurar ela, me alivia. E eu também tenho ingerido ela 2 gotas todo dia. Mas não tem o THC, tem só CBD. Como que está sendo a introdução do cannabidiol aí, no caso, né? Você tem alguma... Sem ser o Ocrevus. O Ocrevus é... Não, o Ocrevus não. O Mevatil. Mevatil, que é a Nath. Então, o que você tem para me falar um pouquinho dele? Bom, o canabidiol ele chegou na medicina muito forte, assim, em várias, está sendo estudado em várias doenças, não só na esclerose múltipla, na espasticidade da esclerose múltipla, sempre é importante, porque muitos pacientes confundem, eles acham que o tratamento da esclerose múltipla vai ser feito com canabidiol, e não. O canabidiol vai ajudar na espasticidade. O que é espasticidade? Aquele membro que fica duro, por uma lesão no sistema nervoso central. Então, você teve uma lesão, ficou com o braço primeiro com uma fraqueza, depois esse braço fica mais enrijecido, isso é uma espasticidade, e isso pode gerar dor. Por esse motivo, a gente pode prescrever o canabidiol. No caso, a gente tem no Brasil, aprovado o Mevatil, que é uma medicação que associa o CBD com o THC, que são 2 derivados da cannabis ativa, né? E com é feito por pulverização, então o paciente ele faz um spray, ele pode fazer até 18 sprays durante o dia, existe toda uma regra, até 18. Nossa. A gente orienta, é bastante. Mas tem toda a sequência, a gente vai avaliando, vai orientando, enfim. Mas tem pacientes que às vezes não conseguem o Mevatil e sempre perguntam sobre outros
outro Eu, tipo de canabidiol. eu já vi aquele verdinho, óleo verdinho lá. É Então, ruim? assim, é complicado, muitos não são considerados como medicamentos, alguns são considerados apenas como suplementos, enfim. E como medicamento, a gente tem também um canabidiol que foi produzido em parceria com a USP de Ribeirão Preto, pela Pratidona Duse, só que ele não tem o THC, que auxilia em várias dificuldades, enfim, do paciente Então, também. então é Só bom ter THC? Eu achei que o THC só desce o barato. Não, o THC ele tem essa parte que ele é psicogênico, né? Ele tem a parte alucinógena seria, mas ele também auxilia. Ele tem uma atuação na bexiga, ele tem uma atuação em alguma Interessante. dificuldade que a gente tem, algumas Mas, deficiências em relação a lesões do sistema nervoso central. Então, a associação ela é muito importante. O da Pratidona Duse não tem essa associação ainda. Eles falaram que já estão pensando em produzir, então vai ser muito bom. Então, assim, quando a gente prescreve no consultório, a gente prescreve esses que são autorizados, que estão já, eles já têm uma autorização para prescrever, assim, específico, no caso do Mevatil, ele é específico para pacientes de esclerose múltipla. E o por da exemplo, pratidona, a gente pode... eu, eu conheço algumas colegas que compram, sei lá, se é do Uruguai, de onde que é o tal do olhinho verde, que foi o que eu vi. E quem que prescreve? Como que vai usar? Vai saber se eu pingo 3 gotas, 2 gotas, uma? Eu não sei. Como que essas pessoas, elas pegam, vai na internet, vai e compra e vai tomando? Olha, eu já tive paciente que me contou que entrou num site, passou por alguma, não sei, avaliação. Então, eu sempre lembro, né, que é muito importante você estar sempre com o seu médico e conversar. E eu nunca incentivo comprar de qualquer forma. Porque tem paciente que às vezes chega e conta que usou, sem a Aham. orientação. Mas eu sempre oriento assim, sabe? Tipo, antes de fazer, vê o que seu médico te orienta, vê quais são suas dificuldades, se aquilo vai te ajudar ou não. E o mais importante, o CBD, gente, não é o cigarro, né, da maconha. Então, Sim. assim, coisas totalmente diferentes. Eu já tive paciente perguntando sobre, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Um é derivado do outro, mas um faz muito mal e o outro, dependendo da prescrição médica, ele pode ter seus benefícios. Proporcionam benefícios. Tanto que a filha do, aquele que é o Masterchef lá, o todo tatuado, o Fogasa, a O filha gás. dele tem tecnologia e ela tem usado e ela está melhorando muito. Melhorando não, está se beneficiando, está conseguindo, né, ficar mais ereta, tal, fazer algumas atividades que ela não fazia. Então, assim, tem que ser muito bem avaliado e abordado, né? Que nem o É, lance daí da Copaíba. Isso, na pode falar. epilepsia, muitas vezes a gente usa, então, epilepsias refratárias que não dá com tratamento nos medicamentos que a gente tem, você está autorizado a tentar, né, o CBD. Pacientes com muita dor, em algumas situações a gente consegue colocar. Pacientes com quadros demenciais muito agitados, então, para controle da agitação, existem pacientes que você pode tentar. Na psiquiatria já tem alguns estudos sobre depressão, ansiedade, enfim. Eu estava frequentando, visitando uma clínica de repousos aqui, né? O doutor tinha me permitido entrar lá, o Gustavo, e então assim, eu estava fazendo um trabalho com os pacientes de lá, os idosos, e eu estava introduzindo copaíba, não para ingestão, passando na coluna deles, tem bastante inervação, impressionante, porque eles são mais irritados, violentos, agressivos, não é violento, é agressivo, né? Aquela coisa. E, nossa, tava sendo uma belezinha, só que veio a pandemia, eu não pude mais entrar. Aí agora que estão todos imunizados, eu quero ver se eu introduzo de novo, porque isso dava um suporte, e era copaíba só, hein? Que tem um pouquinho do CBD, né? Eu acho que vale a pena tudo isso, sim, viu? O Fábio Carriere falou que ele já usou nos Estados Unidos, não adiantou nada. A Karina falou também que já conheceu gente que usou e também não. Quer dizer, as pessoas ficam na modinha, né? Ah, eu vou usar, vou usar.
Mas Ó, tem tô... que ver se usaram com alguma orientação, se tiveram, sabe, um acompanhamento, porque não basta simplesmente usar. Você vai ter que ter um acompanhamento, seu médico vai ter que ver se aquela dose está adequada, o quanto que tem, se realmente tem o CBD que você precisa, se tem, às vezes, a associação com o THC, se Cada melhorou a caso, efetividade ou não. Sabe, tipo, tem que ter um acompanhamento do seu médico junto. Sempre que o paciente entende que o médico e o paciente é um casamento, e a família também, claro, né? Um casamento ali que tem que estar juntinho, tudo dá certo. Então, o tratamento também. tá bom. Bom, eu acho que a gente abordou bastante questão, bastante tema, ficou bem esclarecedor. Acho que vai ficar muito bom para ficar salvo aqui, pessoal. Vai ficar gravado, vocês podem acessar depois, porque nunca é uma informação que nunca é demais. E compartilhe essa live, que as pessoas ficam sabendo também. Peçam para procurar a gente, caso alguém precise, tenha dúvida, tá bom? E André, obrigada, muito obrigada mais Ah, uma Gabi, vez. obrigada a você. Tá Fiquei muito bom? feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigada. Depois Obrigada a todos que participaram, que aqui travou, eu não consegui ver quem entrou. Mas um beijo, todo gente. Muito mundo estava obrigada. aqui. Eu senti falta da Fabiola, veterinária, que não estava aqui, a danada. Hoje eu falei que eu ia entrar na live com você para a Marta Oftalmo, que foi como eu te conheci. Lá naquele caso do VI casos oftalmológicos, né, e esclerose múltipla. Eu falei, vou entrar com a Andrea hoje. Eu não tenho Instagram. Eu falei, ô, sua do passado, como que você não tem Instagram? Não tem, tem nada. Eu falei, tá bom, Ai, então. Martinha, gente, eu amo Martinha, uma gracinha. Então E tá bom, graças a Andrea. Deus ela me levou até você, né? E sim, não, tudo tem na hora certa. Gente, obrigada. Muito, muito, muito obrigada por todos. Vamos continuar mantendo contato. Esse mês eu não vou fazer aquela monte de live como eu fiz ano passado, porque infelizmente, né, várias coisas aconteceram, depois eu perdi meu pai. Então, assim, eu tô com bastante coisa. Eu nunca vi como dar trabalho quem fica, né, depois para resolver todos os problemas. Graças a Deus não são muitos problemas, são burocracias só. E falei que eu quero fazer um tutorial depois, marcar tudo quanto é banco, todos os bancos. Ninguém te ajuda, ninguém tem empatia, ninguém. Quero fazer uma live também falando como que as mulheres do memorial tratam você, como é um comércio louco demais. Eu preciso falar para o povo tudo isso. Elas têm que ser mais humanas. André, você vai ver depois, eu vou fazer uma. Vou marcar todo esse vou convidar eles para ver. Porque é um comércio, o comércio só quer vender, vender, vender. Vai ver, vocês vão rir depois que vai virar um stand-up comedy. Não tem a minha mãe uma peça? Vai ser o velório de papai. Eu já tô até com o bolo preparada aqui, ó. Tá? Porque vai virar uma festa. Hoje o meu tapete tá até maior, porque eu exagerei no Bob aqui. Só você, Gabi. Tem que rir com toda essa situação e manter o bom humor para a gente conseguir ir em frente, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Boa noite, tá bom? E bom fim de semana e feliz Dia dos Pais para quem é É pai que tá aqui, verdade. tá bom? Tomara que beijo. Tchau, gente. Beijinho, obrigada.